Todo primeiro domingo do mês, nós estreamos um novo tema, um tema do mês. E para esse mês, instruam-se uns aos outros. Então, esse é o mês da instrução. E nós abriremos essa série de sermões em Romanos, capítulo 15. Nós temos como versículo base o versículo 14. Só que nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 22. Romanos, capítulo 15, versos 14 a 22. Nós escolhemos como tema do nosso sermão a palavra como base da instrução. A palavra como base da instrução. Romanos 15, a partir do versículo 14, diz assim: Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, eu escrevi a vocês com toda a franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro, mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, Deus bendito, é no nome de Cristo Jesus que aqui estamos, gratos por tudo aquilo que o Senhor, Deus, nos proporcionou esta noite, através da comunhão que temos uns com os outros, através da ceia do Senhor, através dos louvores. Obrigado, Pai amado. Agora, Deus Santo, em que nós lemos as Escrituras Sagradas, nós suplicamos a Ti, Pai de amor, fala conosco. Nos edifica na Tua palavra, nos transforma a mente e coração, para que possamos trabalhar para o Teu reino, ó Deus, para que possamos edificar, ó Deus, uma casa plena, bonita, ó Deus, em nome de Jesus, da qual nós somos, ó Deus, os tijolos no firme alicerce que é Cristo Jesus. Que Teu Espírito Santo fale, Deus, poderosamente com cada um de nós. E suplico eu agora, Santo Deus, usa a instrumentalidade desse servo que vos fala, para ser, ó Deus, humildemente o canal, ó Deus, da Tua bênção para o Teu povo. E repreenda toda e qualquer ação do inimigo das nossas almas. É assim que nós oramos gratos, em o nome poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, como nós vimos, Paulo, nesse momento, no contexto aqui, Paulo ainda não tinha ido a Roma. Roma estava ali com algumas promessas de uma visita de Paulo. Ele não conhecia ainda esta igreja. E a igreja romana, ela não, conforme nós vimos, ela não tinha sido fundada pelo apóstolo Paulo. E aí ele tinha, então, esse desejo de conhecer a igreja e também transmitir
conhecimento acerca de Cristo a cada um deles. E era uma mistura muito complexa ali em Roma. Cristãos judeus, haviam os judeus, haviam aqueles que haviam retornado do exílio, decretado pelo imperador Cláudio. Se quiserem confirmar, Atos 18:2 fala desse decreto do imperador Cláudio para que todos os cristãos pudessem sair de Roma. Então eles estão ali voltando para Jerusalém. Havia então também gentios convertidos ao cristianismo, vindos do paganismo, sem ligação com a lei, sem ligação com Moisés. Esses grupos, eles estavam convivendo na mesma comunidade. Já parou para imaginar a tensão que estava tendo naquela cidade por questões culturais, por questões doutrinárias e também por questões comportamentais? Imaginem só, os casais aqui vão saber muito bem do que eu estou falando. Quando nós nos casamos, geralmente há um choque de culturas. A cultura do marido e a cultura da mulher, porque foram criados em famílias diferentes. E aí há esse choque cultural. Principalmente aqueles que são de estados diferentes. Estados aqui do Brasil, quer ver só um exemplo? Tem gente aqui do Piauí? Levanta a mão. Olha aí, ó. Pelo menos uns 7. Tem gente aí do Maranhão? Tem uns 3. Os meus pais são do Maranhão. Tem gente do Goiás aí? Tem também. Tocantins? Temos que trazer algum tocantinense para cá. Distrito Federal. É a maioria, porque estamos aqui, né? Mas vejam. Minas Gerais. Olha os mineiros aí, uai. Maravilha. E a Pérola era mineira 2 vezes. Né, Pérola? Levantou a mão 2 vezes. A Yasmin tentando conter ela. Eu sou daqui do Distrito Federal, Fran, de Minas. E, claro, famílias muito diferentes. Há uma diferença cultural. E quando a gente começa a ter intimidade num relacionamento, de conviver juntos, aí também às vezes dá uns choques culturais de criação. E é por isso que lá no Gênesis, Deus diz: deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Aí começa uma nova família. Ou seja, os laços familiares, eles são rompidos ali com os pais, com os genitores, para formar uma nova família. E aí vai ter que começar novos acordos. Porque muitas vezes, lá no subconsciente, às vezes as pessoas falam: ah, mas lá na casa da minha mãe era assim, ou na casa do meu pai era assado. Só que no casamento se torna uma nova família. E aí tem que começar novos acordos. Não dá para trazer a bagagem toda e falar assim, vai ser assim e pronto. Não, tem que ter um novo acordo. É uma nova sociedade que está nascendo. Uma nova família. Com isso, a gente já começa a imaginar como é que estava Roma nessa época. Era como se pegasse as pessoas de todos os estados do Brasil e colocassem aqui no Distrito Federal. E é bem isso que acontece, não é? Porque o Distrito Federal ele tem pessoas de todas as partes do Brasil. Aqui, nessa noite, só não encontramos os tocantinenses, mas tem, no Distrito Federal, pessoas de todas as partes do Brasil. Culturas diferentes, pensamentos diferentes. E é nesse cenário que Paulo escreve com amor pastoral, mas ele, de início já, ele reconhece as virtudes daqueles irmãos, as virtudes daquele povo. Também relembrando
que todo o conhecimento e toda a instrução verdadeira, ela vem de Deus. E o resultado da instrução de Deus para nós é edificação mútua. Deus nunca vai nos instruir para o erro, Ele sempre vai nos instruir para o acerto. E a comunidade de Roma, ela precisava entender que instruir uns aos outros não era uma questão de superioridade, mas uma questão de serviço em amor. Como diz aquela velha expressão, quem ama, cuida. E nós sabemos e nós desejamos que todos os nossos familiares estejam no céu conosco. Não é verdade? É o cuidado que nós temos, nós oramos por eles. Aqueles que ainda não reconheceram a Cristo Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas. Este é o amor que nós carregamos nos nossos corações. De falar do amor de Jesus para estes e também de orar por eles para que eles possam reconhecer a Cristo Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas. Hoje nós vivemos algo muito semelhante com a situação dos romanos na época em que Paulo escreveu para eles. Nós temos aqui na igreja pessoas de diferentes origens, diferentes níveis intelectual, diferentes expressões, comportamentos, opiniões. As tensões, muitas vezes, podem aflorar por conta dessas diferenças. Porém, o remédio para qualquer diferença é o mesmo. A palavra de Deus, o exemplo de Cristo, que deve nos unir e nos moldar, nos ensinando a instruir uns aos outros com humildade e fidelidade à palavra de Deus. E é justamente nesse contexto que nós vamos perceber questões fundamentais sobre a instrução mútua que nós devemos viver na palavra de Deus e vivermos no nosso dia a dia. E, em primeiro lugar, a instrução, ela nasce de uma comunidade madura. É claro que sempre terão novos convertidos para a glória de Deus, e esses vão aprendendo com aqueles que estão no caminho há mais tempo, aprendendo como servir a Deus, aprendendo a estudar a palavra de Deus. O verso 14 ele diz: meus irmãos, eu mesmo estou certo de que vocês estão cheios de bondade, repletos de todo conhecimento e aptos para instruírem uns aos outros. É isso que nós temos aqui na nossa igreja. Pessoas cheias de bondade, pessoas com todo o conhecimento, pessoas aptas para instruírem umas às outras. Cuidado, não enterre o seu dom, não enterre o seu talento. Porque essa comunidade precisa que cada um de nós possamos exercer o nosso dom e o nosso talento conforme Deus nos deu para a edificação de todo o corpo. Se eu enterro o meu talento, eu prejudico toda a igreja. Porque nós somos um corpo. Se meu pé direito agora falasse, eu não vou te sustentar mais, eu cairia agora no chão, porque eu estou colocando todo o meu peso em cima da minha perna direita agora. Já pararam para imaginar isso? Se você é a perna direita desse corpo, está sustentando o corpo por alguns instantes, para depois a perna esquerda poder tomar a frente, dar um pouquinho de descanso para a perna direita. A maturidade cristã, segundo Paulo, é a forma de expressão de 3 aspectos: da bondade, o entendimento espiritual da verdade revelada em Cristo. E nós percebemos que Tiago 4,7 vai falar a respeito de algo muito profundo. Então, a bondade é um coração disposto ao bem, pronto para edificar e não destruir. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. É o que diz Tiago 4, versículo 17. Que nós conhecemos mais como o pecado da omissão.
pessoa que sabe fazer o bem não faz, está se omitindo em fazer aquilo que deve fazer, comete pecado. Então a bondade, o conhecimento, que é o entendimento espiritual da verdade revelada em Cristo, ou seja, toda a Escritura Sagrada, e a aptidão para instruir, capacidade de aconselhar, ensinar e corrigir em amor. Todos nós somos dotados de capacidade de ensinar. Ah, não, pastor, eu não consigo ensinar. Ensina. Todos nós somos dotados da capacidade de ensinar. Todos nós somos líderes. Ah, não, nunca liderei ninguém. Sim, você lá na escola, no seu grupinho lá no trio que você faz, muitas vezes você lidera eles, conversando, influenciando. Talvez seja melhor dizer assim, para a geração dessa época, né? Todos nós somos influencers. Aí fica mais chique, né? Na instrução mútua, a instrução mútua, ela é fruto de maturidade espiritual. Só percebe isso as pessoas que buscam intimidade com Deus. Só aqueles cheios do Espírito Santo é que vão perceber como devemos agir, como devemos evitar de agir. Porque a nossa sabedoria não vem de nós, vem do alto. Foi o que Cristo nos prometeu, quando Ele disse que quando nós formos acusados nos tribunais, nós não deveríamos nos preocupar com o que haveremos de falar, mas que o próprio Espírito Santo de Deus nos conduziria e colocaria as palavras corretas nos nossos lábios, na nossa defesa. Mas isso em qualquer circunstância, quando nós buscamos a presença de Deus. O que Paulo ele queria evidenciar aqui? Ele não queria que ninguém tivesse dependência apostólica, mas que todos tivessem autonomia espiritual baseados na palavra. Ele confiava que o Espírito Santo estava agindo na igreja. É o que nós conhecemos ali depois da reforma, conforme foi lembrado no podcast de segunda-feira, da reforma protestante, quando Agostinho ele vem com a ideia do sacerdócio de todo crente, o sacerdócio individual de todo crente. Todos nós somos sacerdotes de Deus. E é claro que existe apenas um sumo sacerdote, que é Cristo Jesus. Mas todos nós somos sacerdotes para instruir o povo o caminho em que deve andar. Hoje, nós precisamos buscar essa maturidade. Nós precisamos não depender tanto do púlpito, mas que possamos buscar estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, nos aprofundar no conhecimento acerca de Deus, porque conforme o próprio Cristo disse, dias maus virão. Ele disse, aproveitem e trabalhem enquanto é dia, a noite logo vem, quando não se pode trabalhar. A situação da pandemia, da Covid-19, ela foi uma situação que serve de alerta para todos nós, porque muito do que está nas profecias de Apocalipse acontecerá de súbito, rapidamente. O próprio Jesus diz que Ele mesmo virá, como cantamos agora há pouco, louvamos o nome dEle, no piscar de olhar. E nós devemos estar preparados. Esses dias eu estava conversando com alguns irmãos acerca do arrebatamento da igreja. Existem três teorias, né, a respeito do arrebatamento, e todas elas encontram base bíblica. Aí ficam muitas vezes as pessoas disputando qual é a teoria mais correta. E eu penso só o seguinte, eu tenho que estar pronto, independente da teoria.
Mas vamos supor que há um arrebatamento agora. E eu fiquei. Quando eu digo eu, se coloque na posição do eu, tá? O pastor foi embora. Muitas pessoas que eu conheço foram embora. E agora? Eu vou para a igreja? Todo mundo foi. E agora? É por isso que nós devemos buscar o conhecimento. Para que nós não fiquemos dependentes de outras pessoas. Porque virá um dia em que nós estaremos por conta, se esse dia vir e nós estivermos aqui, o dia do grande arrebatamento da igreja. Já pararam para pensar a respeito disso? É fácil apontar falhas, mas o desafio é instruir com bondade, é edificar com conhecimento. A maturidade não é medida pela quantidade de versículos decorados, não. A maturidade, ela é conhecida pela capacidade de transformar o conhecimento teórico em prática. Se a instrução, ela nasce da maturidade, ela se desenvolve no ministério. E é isso que Paulo ele mostra a seguir. Então, a instrução, em segundo lugar, a instrução mútua se fortalece através do ministério cristocêntrico. Tenho que colocar em prática tudo aquilo que eu ouço como desafio e como conserto na palavra de Deus. Os versos 15 e 16 de Romanos 15, ele vai dizer: mas eu escrevi em parte, mais ousadamente, para lembrá-los dessas coisas, por causa da graça que me foi concedida por Deus de ser ministro de Cristo Jesus entre os gentios. Paulo, ele reconhece que a instrução que ele oferece não vem de si mesmo, mas da graça de Deus e da missão que Deus deu a ele. Ele se vê como um sacerdote, oferecendo aos gentios convertidos como uma oferta agradável a Deus. Então ele se oferece para instruir aqueles que têm menos conhecimento do que ele acerca da vontade de Deus, acerca do plano de Deus. A instrução, ela não é um exercício de poder, mas um serviço espiritual. Paulo, ele não impõe sua autoridade para controlar, mas para lembrar do que o povo tinha que fazer para obedecer à vontade de Deus. Ele ensina com ousadia, mas nós vemos a humildade nos ensinos de Paulo. A sua confiança não está nos dons, mas na ação do Espírito Santo. Desde Jerusalém e arredores e Ilírico, tenho proclamado plenamente o Evangelho de Cristo. A busca em ser fiel à palavra do Senhor. Então, a base da instrução é o Evangelho de Cristo. Tudo que nós podemos e vamos ensinar está nas Escrituras Sagradas. Paulo, ele instrui não com argumentos, mas com um testemunho do poder de Deus. Ele via o ensino como um sacrifício de adoração, algo santo, que não pertence ao homem, mas a Cristo. Hoje, quem ensina, prega ou aconselha, deve fazer com o mesmo espírito, lembrar, não dominar, servir e não impor, apontar para Cristo e nunca para si mesmo. Quando a instrução deixa de ser cristocêntrica, ela se torna vaidosa, destrutiva. Mas quando ela é centrada em Cristo, o Espírito Santo age, corações são transformados, a igreja cresce em unidade.
Paulo ele encerra esse trecho revelando um terceiro aspecto da instrução mútua. Ela não se limita a um grupo, mas ela se expande com um propósito e visão missionária. Essa parte eu gosto bastante. A instrução mútua deve alcançar novos territórios. Os versos 20 a 22 diz, o verso 20 principalmente, sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, para não edificar sobre fundamento alheio. Conta uma história de que um alto executivo de uma empresa de sandálias foi mandado para uma região, para um país da África. E lá naquela região, quando ele volta com todo o relatório, ele chega no chefe dele e diz, lá não dá. O pessoal não usa sandália. Andam descalços, andam de qualquer jeito, mas não usam sandálias. Aí o chefão falou assim, não falou nada para ele, pegou o relatório, deixou ali na mesa, chamou um outro executivo e falou assim, vai lá, nesse mesmo país, traz um relatório sobre o que você vai ver. Ele foi no mesmo país, na mesma região. Quando ele voltou, ele falou, chefe, é a oportunidade de ouro que nós temos, lá ninguém tem sandália, então nós vamos vender para todo mundo. Tudo uma questão de ponto de vista. Para um não dava certo, para o outro estava excelente. Que nós sejamos como esse segundo, otimistas, olhando para as oportunidades, pregando em tempo e fora de tempo. Paulo, ele não se contentava em instruir apenas os que criam, mas o desejo dele era de alcançar ainda mais pessoas para Cristo, aqueles que ainda não tinham ouvido. Ele via a instrução e a pregação como faces da mesma missão. Eu devo fortalecer aqueles que já acreditaram, aqueles que já se converteram, porém eu tenho que alcançar aqueles que ainda não ouviram, para que também esses que estão fortalecidos cumpram a mesma missão de alcançar aqueles que estão perdidos, e aí só vai multiplicando. Aquele que é edificado é chamado também a edificar, aquele que aprende é chamado a ensinar, e assim nós vamos nos edificando mutuamente. Paulo sabia que essa instrução dentro da igreja prepara o povo para expandir o reino de Deus lá fora. Porque nós estamos aqui reunidos hoje, mas a IBRF2 amanhã estará espalhada por toda essa região aqui, sendo igreja e testemunhando do Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura. Uma igreja que se instrui deve também evangelizar. Quem aprende deve compartilhar. O propósito do ensino é o avanço do reino e não o conforto do conhecimento. Não devemos conhecer para dizer que sabemos, mas devemos conhecer para ensinar a verdade a todos aqueles que ainda estão em trevas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É essa verdade que nós devemos espalhar por todos os cantos, aonde Deus permitir que pisem a planta dos nossos pés. Assim, Paulo ele mostra que o ensino mútuo deve nascer na maturidade espiritual, ser conduzido pelo ministério cristocêntrico e ter como fruto a exposição e a expansão da palavra de Deus. A exposição da palavra de Deus expandindo o reino de Deus aqui na terra. Colossenses capítulo 3, verso 16 diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. É isso que nós devemos fazer. E a pergunta é: você tem sido um instrumento
de instrução e edificação? Sua vida reflete a palavra que você professa? É de comum acordo o que você vive e o que você fala? Sua instrução tem apontado para Cristo e edificado os outros? Que o Senhor nos transforme em ensinadores humildes, aprendizes constantes e instrutores amorosos. E assim estaremos edificando uns aos outros, ensinando uns aos outros, para que a nossa igreja ela possa viver a plenitude do mandamento de Cristo. Amem-se uns aos outros. Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos falar com o Senhor mais uma vez nesse momento. Deus Santo, Deus de amor, obrigado por tua palavra. Ela é viva e eficaz. E ela vem, ó Deus, para nos transformar o mais íntimo do nosso ser. Obrigado, Deus, porque nós escutamos a Tua palavra, nós aprendemos com a Tua palavra, e o Senhor nos exorta e nos chama a ensinar a Tua palavra. Deus, que possamos viver todos esses momentos através da direção do Teu Espírito Santo. E eu sei que o Senhor, Deus, usa cada um dos meus irmãos para me edificar, ó Deus. Eu sei que o Senhor nos usa uns aos outros para nos edificar, para que sejamos edificados mutuamente, para que a Tua igreja cresça. E em nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos fazer isso com a sabedoria que vem do alto, com humildade, com amor. Que possamos falar a respeito de Cristo Jesus, aonde quer que pise a planta dos nossos pés, através de palavras, através de ações, de atitudes, que sejamos, ó Deus, servos dispostos a espalhar a Tua palavra, o Teu reino, o Teu plano de redenção e salvação. Em nome de Jesus, usa-nos, Deus, como o Senhor quiser, somos Teus servos. E nós te agradecemos em o nome poderoso de Jesus. Amém. E graças a Deus.